Tailândia Podcast e Portal Conteúdo apresentam a segunda temporada do Quem Faz Arte. A gente já começou entrevistando uma galera muito massa de Brasília e do Brasil. Se você ainda não conhece o programa, tá moscando, cara, porque a gente tá pegando entrevistas, né? Tá realizando entrevistas com fazedores culturais de diferentes linguagens. E hoje eu recebo este homem aqui, David Rodrigues, músico, cantor, instrumentista, faz tudo esse cara. Bem-vindo, moço. Obrigado, Josué. Obrigado, Tailândia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Como você falou, né? Já tem um pessoal vindo aí na minha frente e é uma galera de peso, né? Muito feliz pelo convite. Vamos começar do começo. Ah, Quando a gente é criança e começa a ter predileção por questões musicais, isso vem por referência dos pais, dos avós e dos tios. Como é que isso veio pra você? olha, eu acredito que primeiramente veio mais numa questão genética, porque ela gritou dentro de mim, né? Antes de eu saber que meu avô e alguns tios faziam música assim de uma forma bem simples no interior do Piauí ali, né? Fazia um forrozinho, meu avô tocava um pífano que ele mesmo fabricava em casa. Eu já foi despertando em mim aquela coisa da música, né? Eu ouvia a música e ficar viajando ali. Eu lembro de botar um radinho, né, ao lado da minha cama e ficar ouvindo música sertaneja, porque, tipo assim, era o que mais tocava nas rádios aqui de Brasília na Então época. isso comecinho de anos 90, final dos anos 80? Por aí que veio esse interesse de eu me colocar lá, me imaginar num palco, quando eu via a galera cantando, eu fechava o olho ali e ficava me imaginando ali cantando, né? Que legal. Era um sonho que já iniciava ali, né? Não sei por que meu pai me presenteou com um violão. Uhum. Né? Aí, através desse violão, comecei a fazer muito barulho, eu não sabia como é que era e tal. Primeiro, desculpa, ele comprou errado. Ele foi na loja para comprar um violão, trouxe uma viola. Olha só. E ali, tipo, início de Samambaia, tinha uns violeiros, uns botequeiros que faziam uma música ali no boteco, né? Pá, sertanejo, mas não tinha um infeliz que soubesse afinar uma Uma viola. viola. Que Era um doideira. lance de 10 cordas, né? O pessoal acostumado a mal afinar um com 6. Aí lá se vai trocar. Trocou pelo violão. Depois de um certo tempo foi que apareceu uma oportunidade de um amigo lá que já estudava na Escola de Música de Brasília, ofertou aulas de violão lá na região. Então essa referência que você teve, que já veio no ambiente familiar, já veio no ambiente da vizinhança, como que isso foi estimulando em você a escolha por uma linha estética? Ou não teve escolha de linha estética? Olha, no início foi muito pelo que rolava do momento, né? A gente ia para as festinhas e tal. Foi na época que estourou Skank, Cidade Negra. Eu fui me movendo nessas linhas que iam acontecendo, mas sempre gostando do sertanejo, que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi. Mesmo sendo nordestino, não era uma primeira pegada minha o forró. Forró eu gostava quando ia para as festas dançar, pessoal da família e tal. Sim. Mas não ouvia muito, né? Era mais nas festinhas mesmo. E aí comecei a fazer aulas com o Jean, que inclusive assim, eu acredito que dos poucos alunos que ele teve ali, eu sou um dos que continuou, né? Oh, Ele parou, foi cuidar de outras coisas e eu dei seguimento ali na música. Fui aprendendo e aquela coisa da rodinha na fogueira, sim, sim. né? Aí tocávamos isso, tocávamos Legião Urbana, Então tu era da né? galera que fazia rodinha pra Eu tocar Legião. era o cara que tocava Legião. Boto fé. É a cara Tocava do ensino médio isso. Legião, aí as coisas que eu aprendia com ele, algumas coisas assim, internacionais ninguém sabia cantar, mas mesmo assim rolava na fogueira, né? E aí foram aparecendo outras oportunidades. Hum. Foram vindo novas pessoas, novos amigos, Isso já na adolescência. isso já na adolescência. E aí veio um primo meu que estava perdido lá no Piauí e nessa coisa de eu já tocar alguma coisa, ele foi pegando gosto também de Oh, segurar o instrumento, né? Sempre que eu dava uma folguinha do violão, ele pá pegava, entendi. né? Querendo aprender também. E aí com o tempo ele falou: "Poxa, a gente podia montar alguma coisa". E eu falei assim: "Vamos, vai, vamos montar uma banda. Vamos ver se a gente consegue montar uma banda". E ele queria um violão, né? Nesse meio tempo já meu pai já investiu um pouco mais, já comprou uma guitarra para mim e uma caixinha amplificada, Oh, né? E ele queria um violão. Eu falei, pô, mas são dois instrumentos muito parecidos, né? Então o que a gente pode fazer?
a gente compra um baixo. Ele, Hum, não, cara, baixo é muito paia, guitarrista e violonista são os caras da banda e tal. Aí eu falei, poxa, mas aí vai ficar dois instrumentos igual, cara? Acabei convencendo ele a pegar um baixo. sim. Hoje ele é o príncipe do baixo, né? Um dos caras, um Caramba. dos baixistas mais conhecidos que tem aqui em Brasília. O cara não queria baixo de forma alguma e hoje é um dos caras mais requisitados que tem. Isso é Esse meu primo. fantástico. E quando eu ouço você falar dessa referência familiar, isso é muito comum pra gente que é de periferia, né? Essa coisa dos familiares fazerem festa. A gente que hoje já tem a idade dos nossos pais, quando nos tinham, Sim, eu não sei se a gente é esse mesmo modelo festeiro de fazer um domingo de forró. Porque eu lembro que nas festas de família tinha muito isso de botarem o CD ou a fita. Cara, chegava a ser insuportável, assim. Eles passavam 4 horas cantando Ó meu vaqueiro, meu peão. E assim, era um domingo inteiro, inteiro, escutando Mastruz com Leite, Magníficos. Por exemplo, eu me vejo nessa mesma idade e eu não tenho esse tipo de rolê. Porque eles tinham uma coisa que era muito ferrenha e muito, muito séria, levado a sério o churrasco com forrozinho, né? sim. A gente chegou a fazer alguma coisa do tipo, mas aí por conta de correria, até por questões de profissionalismo da música hoje, falando disso hoje, né? Sim. A gente acaba que não reúne tanto, porque, assim, da família tem eu e o meu primo, que é o príncipe. Então, assim, no final de semana tá todo mundo atarefado de alguma forma. Uhum. Então os encontros ficam um pouco mais complicados. Mas quando dá certo, sempre rola uma música ali ao vivo, uma bagunça entre a família, entendeu? Hoje acaba rolando mais entre amigos, Sim. né? De um grupo que a gente acaba ficando mais próximo do que em família. E o que que você ouvia quando criança? O que que fazia você pedir para seus pais para comprar para você escutar? Qual era o teu rolê entre a infância e a adolescência? Olha, na infância, de poucas coisas que eu lembro ali da região, eu morava em Taguatinga ainda, a gente morava de aluguel num cortiço. Sim. Que era muito comum em Taguatinga, tinha muito Era, cortiço tinha aqui. muito. A gente morava lá, eu lembro, você vê, eu não lembro de televisão, eu não lembro de assistir televisão, mas da radiola eu lembro. É. É. Pai comprava as vitrolinhas ali, né? Já era um esquema mais elétrico, já ligava na Sim. tomada, porque tinha o lance da pilha antes, né? E eu lembro de ter saído com ele uma vez e comprado discos. Ele comprou uns discos do pessoal Nordeste, que é Zé Orlando, uma coisa desse tipo. Zenilton, da sanfona, todo menino dos É, anos 90 tinha um pai ou um tio que comprava disco do Zenilton. tinha um cara do sax, que eu não lembro o nome, que era Eu muito sei, é famoso. Ivanildo. Ivanildo do E sax. aí, o que que acontece? Teve uma época que veio um lance do axé meio puxado ali pro lado da África, que era Banda Reflexo, Claro. Banda Mel, Kaoma. Kaoma. E veio essa galera, né? Que a Kaoma já vi na lambada. Aham. E eu lembro desses discos. E eu fiquei com um disco de Luiz Gonzaga. Olha só pra você ver. Peguei esse disco de Luiz Gonzaga e levei pra casa. E era uma das coisas que eu mais gostava de ouvir ali naquele período, ali na infância. Que doideira, Depois cara. foi pra Samambaia que veio a onda do sertanejo, mas eu lembro disso. Eu lembro de meu pai ouvir as coisas do Nordeste e entrou essa febre dessa galera do axé Sim. e ouvia muito o Luiz Gonzaga na minha infância. Cara, Luiz Gonzaga, Marcou muito a isso. gente ouvia forçado lá em casa. Até a gente ia acostumando a entender que aquilo fazia parte do status quo de quem tem família nordestina, né? Mas era um rolê de ritual mesmo. Assim, meu pai tinha vários do Luiz Gonzaga. Uma vez eu quebrei um dele com Fagner. Quebrei. Um disco de um famoso, desses que são caríssimos hoje, é Luiz Gonzaga e Fagner. E tinha um pupurri, o lado A era só um pupurri. E tinha uma música maravilhosa que é do Algodão. Ah, tchau, enxada no chão. E, cara, como isso era muito forte pra família. Só que eles não ouviam um Luiz Gonzaga, era 10 discos do Luiz Gonzaga, um atrás do outro. Era um rolê desse naipe, né? Mas realmente, você fala assim, eu acho que essa introdução dos nossos parentes, isso realmente dá essa impressão de que de algum jeito vai chegar pra gente esse tipo de música, né? E isso é bom. Sim. No início da adolescência, quando ia para as festas, era quando rolava. Já foi um novo formato do forró, que é o Mastruz com Leite, né? Banda Cavalo de Pau, umas coisas assim que Magníficos. rolava nas festas que a gente ia. E o É. pessoal gostava de dançar, né? Cara, tu tocou num lugar. Tu sabe que na faculdade as pessoas não conheciam mastruz com leite.
E eu ficava assim, gente, como é que as pessoas não conhecem mastruz com leite? Assim, fez parte da formação da nossa personalidade. Isso é hora de você chegar em casa. Então, pra mim, era muito comum ouvir. Mas quando eu vi que os colegas de faculdade não tinham a menor ideia, então você vê realmente um distanciamento sociocultural do que se ouve em periferia, né? Acaba até escutando, ou conhece se colocar pra ouvir, mas se você falar nome e tal, não consegue ligar a música. Você sabe que pra mim Kaoma era uma coisa de Ceilândia. Juro pra você. Vou te explicar por quê. Eu tenho uma tia Helena, que morava aqui na QNM, mora até hoje. E tinha um rolê das pessoas irem pra casa da tia Helena pra escutar forró, escutar lambada. E eram tardes homéricas. Só que pra gente chegar em Ceilândia, tinha que passar na feira de Ceilândia. Você pegava o ônibus CTO, era o único que tinha pra Ceilândia, ia pra feira, descia pra Guariroba até chegar lá na casa dela. E aí, pra mim, Kaoma era uma coisa só de Ceilândia. Eu vou te explicar por quê. Isso é a cara do supermercado Tatico. Leite em pó, não sei o que lá. É a cara do Tatico, porque o Tatico, que é um mercado aqui de Brasília, ele usava a música do Kaoma como jingle do seu supermercado. E isso passou assim 20 anos, cara. Quando eu ouvi a parte cantada aqui, eu falei, gente, isso é Kaoma, velho. Rapaz, eu dancei isso demais. Que doideira, né? Pronto, foi só pra mostrar a lembrança do Kaoma. A minha irmã era um toquinho de gente aqui, ó, mas já tinha a sainha rodada da lambada. E eu, a camisa manga comprida e tal, já era meio que um look da gente sair pras festas pra dançar. Lambada eu dancei demais ali em Samambaia. Talvez isso gere na gente uma noção maior de sucesso popular, né? Porque a gente teve muito ligado à questão popular. Eu lembro de um cantor sertanejo que morreu em 2015, talvez, Cristiano Araújo, Araújo. e que a grande mídia não Não conhecia. conhecia. E aí as pessoas davam o nome de Cristiano Ronaldo, só que isso dava uma comoção fora da televisão, porque todo mundo conhecia o cara. Rolou até umas polêmicas aí, porque, né, apresentadores famosos, tipo, quem é fulano de tal, né? Mas é a cara da questão do status mesmo, né? De pensar que hoje é muito mais. Hoje mudou bastante. E a gente deve muito à banda Calypso, porque a banda Calypso tinha um selo próprio, lançou 1000 CDs. O CD original era mais barato do que o pirata. E se tornou popular Vox Populi no Brasil. Mas como é difícil a gente. Como foi difícil entender que a, a questão nordestina, a questão de música regional, ela só funciona se for pro Rio de Janeiro, para todo mundo entender, né? Isso é uma pena. É. Essa questão agora mudou bastante, né? Sim. Tipo, mudou bastante, mas nessa época mesmo aí era complicado. Ficava ali nas margens, né? Não era qualquer um que aparecia numa rede nacional, né? E quando aparecia tinha que provar realmente que era bom pra fazer aquilo ali. Calypso, que estourou, aí foi numa mesma fase que rolou aquele DJ maluco que Lembro. rolou nas periferias aí, Nossa, coisa surreal, uma coisa de louco. DJ Maluco, DJ Duda, rolava umas Você paradas vai assim. ouvir hoje a letra das músicas do cara, hoje elas não tocam fácil não, cara. Tudo misógina, né? Tudo misógina. Eu não lembro de todas, mas assim, lembro do Forró da Patricinha, né? Umas coisas assim, dessa leva. Rapaz, eles falaram tanta besteira que hoje se eu se colocar dá muita briga. Eu lembro que tinha um Nessa- CD proibidão. Tinha um que era só as versões proibidonas dessas músicas com esses DJs que só tocavam em periferia. Pra você ter uma ideia, ele é tão louco que hoje ele ainda trabalha mais como produtor. Ele tem a banda, se não me engano, Bonde do Forró. E tipo assim, as meninas são nuas, velho. São nuas. E OnlyFans, assim, total. Bom, E conseguiu ele seu nicho. investe num mercado louco. E me diz. Por isso que é DJ maluco mesmo, né? Não, mas você falou o nome DJ Maluco, chega a ver assim, a lembrança, sabe? Eu nem lembrava mais, assim. Você chegou aí na Mansão do Forró? Eu fui uma vez. Eu sempre tive curiosidade, mas nunca tive coragem. Eu fui uma vez. Negócio de louco. Tu já foi, Vitor, na Mansão do Forró? Mansão do Forró era um lugar lá em Samambaia, onde hoje é a regional de ensino, parece, né? A Mansão do Forró era assim, top of the power, de você sair à noite, todo mundo ia pra Mansão do Forró. O Washington brasileiro ia muito. Era a casa que tinha em Samambaia, né? Eu não faço Pra a menor falar ideia do que verdade. rolava Porque tinha lá. uns inferninhos, né? Tinha as Coisas festas de bolo pequenininhas, doido. uns botequinhos, coisa de doido lá. Mas falasse assim que tinha alguma coisa grande, era a Mansão do Forró. E é tipo Frank Aguiar, e uma galera que você só via no CD. Magníficos.
Eu nunca fui, mas eu acho que o meu imaginário, de tanto saber que a Mansão do Forró era massa, eu penso que fui, mas nunca fui, não. Nessa época eu tava na vibe de fazer festas, É, de promover festas e tal. Eu acho que eu fiz 5 edições de uma festa da Jeba lá. ok. Coisa de moleque, assim, mas era uma vibe massa. Conhecemos um tecladista e tal, juntamos ali uma galera, um maluco na bateria que. Você não tem noção da bagunça, Mas não. tinha nome? Tinha, era Corações Perfeitos. Eita, Laia. Junta corações perfeitos na festa da Jeba, acabou. Acabou. E a transição disso pro forró, demorou ou você ainda ficou muito tempo? Demorou, porque eu É? passei uma temporada boa tocando na igreja. Uhum. Tocava ali com esses meninos e tal, e eles começaram a ir para a igreja primeiro. Eu ainda custei a aceitar o convite. Até que em um determinado momento eu falei, cara, vou lá ver como é que é. Eu vi uma galera tocando e tal. Achei legal, tava com uma guitarra e um amplificador parado, eu falei, vou. Aí fui tocar. Toquei em missa e tal, quase virei padre. Cara, eu vou te falar um negócio. Lá em Samambaia tinha uma Sara Nossa Terra. E era muito comum, tu deve lembrar disso. As pessoas iam fazer festa em casa e não tinha dinheiro. Então, assim, tinha que alugar um amplificador, um retorno, para fazer a casa tremer o telhado. Tinha que ser pesado. Tinha que ser pesado, mas tinha que ter um bom amplificador, senão o som ficava todo feio. E só quem tinha um som muito bom era o pessoal que tocava na Sala Nossa Terra. Então, lá em casa mesmo a gente já fez festa para Verônica Moreno, inclusive, que foi Sim. diretora lá de Samambaia, com todo o equipamento de som da Sara Nossa Terra. E aí o cara da Sara Nossa Terra que comandava essa parada de almoxarifado, ele se sentia assim, o popstar, porque todo mundo de Samambaia recorria a ele. Aí ele Recorria a falava ele. assim, não, cara, tem que ser depois do louvor, tem que ser depois do louvor. E pegar essas caixas era tipo assim, um esquema criminal. Você tinha que ir na porta de trás da igreja, botar numa pampa, numa Fiorino, para poder levar para casa as caixas de som. No Tudo nosso, pesado. no nosso caso, eu tinha um amigo, o Sula, que gostava muito de som. Então ele tinha um equipamento lá daqueles meio antigão, mas que dava som de verdade. Primeira festa da Jeba eu fiz na minha casa mesmo. Meu pai quase enlouqueceu, cara. Que eu era um paredão assim de som, né? Caramba. E espaço pequeno e todo mundo muito cabaço assim, não sabia como é que fazia nada e A janela de casa tudo. falaram pra gente que botar serragem com gelo no negócio funcionava pra conservar mais gelado. Entupimos os canos do meu pai tudo, bicho. Você não tem noção. Quebraram a geladeira do meu pai. Até maconha na época lá eu achei. Nunca Caramba. tinha visto. Mas tem isso, assim. Polícia bateu lá, filho, por causa do som tremendo tudo, a É. vizinhança. Mas, assim, é porque a gente falando agora parece uma coisa de outro planeta. Mas era o lazer que se dava pra Sim. fazer. Quantas festas eu não fui nesse modelo? E era comum. E os pais sabiam dos riscos. A minha mãe começou a deixar a gente fazer em casa pra ela ter a sensação de que, faz aqui pra eu ver. Mas era, quando eu vejo esses filmes tipo American Pie, era tipo isso, era terror e bomba Pois é. dentro de casa. E acabava sendo um pouco mais seguro, porque se você fosse pra qualquer outro lugar ali naquela época em Samambaia, É. era muito complicado. Aí a minha experiência no forró, a primeira experiência já foi depois da igreja. Hum. Que aí conheci mais pessoas e tal, e tinha um rapaz que tocava teclado muito bem, que já fazia um forró aí nas casinhas que tinha. E aí eu entrei nesse grupo, né, como guitarrista, que foi a banda Sintonia do Forró. Olha só. E aí fiquei uma temporada. Era daquelas tocadas que você tocava até aprender mesmo, sabe? Sim, sim. Chegava a pegar 5 horas para você não ganhar nada, né? Mas Porque tocava onde? tocava em botequinhos, em Santo Antônio, É. entendeu? Tinha um cantão lá e tudo que chamava festas de vaquejada. Eita. Eram uns negócios Eu meio imagino. podrão assim, sabe? Era questão do amor pela música mesmo, é uma proposta nova, interessante, então vamos ver como é que é. Mas demorou um pouco a começar a melhorar essa questão de ambientes das tocadas, né? A Márcia Bitzac, minha amiga, que foi apresentadora da Agenda Cultural do DFTV, você conhece ela? Uhum. Ela me falou uma coisa muito determinante, que ela recebia release de cantores independentes, de músicos, e ela sempre questionava falando bem assim, tá, mas vocês precisam me mandar um vídeo, porque é jornal, se não Uhum. manda vídeo eu não posso divulgar. E eles falaram bem assim, mas a gente não manda vídeo porque a gente apresenta em bar, Não tinha a gente condição. não
a gente não tem como gravar aí no estúdio. Aí foi a partir daí que ela falou, cara, eu vou criar o Brasília Independente, porque quando eles mandam release, essa galera não tem ainda experiência e grana pra ter vídeo. Ela levava na emissora pra gravar lá. Por isso que ela sempre falava pra mim assim, dá uma palhinha no final, porque Uhum. era a única maneira da pessoa se expor na mídia. Não tinha nem condição, assim, talvez não tinha aquele feeling também de que precisava fazer esse tipo de coisa, até porque a ideia na cabeça daquele pessoal Hum, era de ficar ali, entendeu? Não tinha uma coisa de tipo assim, eu vou pra TV, eu vou, entendeu? Ficava muito preso naquela realidade ali. Tanto que eu fui começando a entender que as coisas poderiam ser diferentes, eu sempre tive uma curiosidade em escrever, né? Escrever algumas coisas ali da minha cabeça ali, um romântico e tal, umas ideias, umas frases. hum, E eu comecei já a ver que, poxa, por que que essa galera só toca música dos outros? Vamos fazer um negócio autoral, sim. né? E a gente começou a apresentar algumas dessas minhas músicas já, né? Tocando por aí e tal. E começou a aparecer algo diferente ali em Samambaia que oferecia outros campos de visão. E aí eu, Bom, puf, taquei, né? Saí desse grupo, sim. porque eu não entendi essa ideia deles tocarem só música dos outros. E aí, lembro que o dono da banda ainda falou assim: não, beleza, você quer sair? Pode sair, mas deixa as músicas. Eu falei: não vou deixar a música, não, vou levar. E aí foi quando veio a ideia de eu montar o meu projeto, meu próprio projeto. Sim. E fui a primeira vez num forró pé de serra aqui em Brasília. Aí foi tipo assim, uma paixão que rolou ali. Eu falei, cara, que bacana. Povo bonito, diferente do outro público. Porque eu vou te falar, eu toquei no lugar em Santo Antônio. Eles falaram assim, vamos arrumar um camarim pra vocês, pode ficar tranquilo. Eu falei, pô, vai ser massa, camarim. Cara, uma cortina dividindo um espaço que tinha lá com o banheiro das mulheres. Era o nosso camarim. Laia. Aí eu falei, putz, É velho. cada cilada que a gente faz pela arte, né? Aí eu fui pra esse forró. É. Conheci, vi uma galera, conheci gente nova, vi outros músicos, uma outra linha. Então, assim, eu comecei a pegar aquelas letras que eu tinha e colocar nessa pegada. Vamos montar? Vamos. Aí, como vai ser o nome? Foi quando nasceu a Sotaque de Raiz. Eu conheci vocês no Espaço Imaginário, acho que na inauguração do Imaginário, e já tinha ali uma qualidade. Era um grupo local, mas que tinha uma pegada diferente, sabe? Era, a gente começou assim, bem, de uma forma bem tímida mesmo. Assim. Fizemos as primeiras apresentações, assim, não tinha nem sanfoneiro. A gente tentou contratar sanfoneiros ali da região ali de perto, mas era aqueles cara botequeiro. Quando não ia, quando faltava, chegava muito bêbado pra Ei, tocar. Laia. Então assim, peguei minha guitarra, É. peguei pedal, peguei tudo, vendi tudo e falei, vou comprar uma sanfona. Meu pai falou, você tá doido? Eu falei, mas não tem outra opção. Aham. Eu coloquei as músicas escrevi as músicas no Festival Popular. Foi a primeira vez que a gente subiu num palco grande com estrutura. Gesiel Candeia, que é guitarrista muito bom, era um dos jurados, e o Silvio Samuel. Hum. E o Silvio tinha um estúdio na 512. Cara, o estúdiozinho pequeno, mas pensa num estúdio bacana que o cara tinha. Nessa coisa de conversar com o Silvio e tal, foi rolando outros festivais, eu fui colocando música e aí a Sotaque de Raiz começou a aparecer, porque o Silvio tinha todo um grupo, uma galera que tirava foto. Então, quando a gente começou a fazer barulho no Orkut, começou a aparecer, entendeu? Tipo assim, o Ronildo todo fortinho, bonitão, um timbre top, né? Eu falei, pô, olha aí. A gente tocava onde? Barril 66, tocava Empório Sertanejo. A gente tem aqui um vídeo antigo, vou botar aqui para vocês verem, a gente vai comentando, sobre uma matéria que a gente fez pro DFTV em 2011 ou 12, mais ou menos assim, porque era um período que a Sotaque de Raiz estava acontecendo em Samambaia, mas vou explicar logo a treta da matéria. A matéria, na verdade, era uma ação de merchandising, não era pro bar. Era. Era uma coisa assim, inaugurou um bar novo, mas não podia fazer parecer que o bar era novo, e aí a gente tinha que botar na boca de vocês, falar que eu não lembro, vocês foram pedir uma comida e o nome da comida era o nome do bar. Tipo assim, essa comida aqui é arretada. Vai, quando chega sexta-feira, o que a gente mais quer é relaxar um pouco e dançar aquele Sanfoneiro ali. Comando Arrastapé é uma banda da cidade, Sotaque de Raiz.
Tu lembra que o pessoal ficou puto com a gente porque a gente demorou pra gravar? Pessoal, Esse aí, ó, foi esse aí. Não, e olha só, é até difícil conseguir uma entrevista porque ninguém quer parar de dançar, não. E aí? Muito bom, né? O som dos o meninos? que acontece? Nossa, A demais, gente fica tudo bem. impediu as pessoas de dançarem porque a gente precisava gravar e demorava, né? Repetia, né? Então teve uma hora que os dançarinos, as pessoas do bar, estavam expulsando a gente. Mas foi uma matéria super elogiada na época, velho. Só na hora do intervalo pra gente conseguir Isso aí é conversar com a merchandise, banda viu? toda. Olha só, Felipe na percussão, David na sanfona, Nando no contrabaixo, Giovanni na zabumba e Ronildo Essa no vocal. galera. Ronildo, pelo menos em Samambaia a banda tá bem famosa, né? Graças a Deus tem dado resultado, porque temos optado pela qualidade e isso tem dado certo. E aí, Nando, tem pique pra tocar a noite toda? Com certeza, a Sotaque tem pique pra tocar a noite toda, cara. Cansa, mas é bom, né, David? Nossa, é ótimo. Você está num lugar Muito, com pessoas desgosto bonitas, um do lugar menino. arretado como esse aqui, e ainda poder comer uma carne de sol dessa aqui. Onde é que vocês tocam aqui? É porque arretada era o nome do Toda bar, sexta-feira gente. aqui na É tipo 406 uma Samambaia. carne arretada dessa aqui. E o forró do sotaque de raiz vai até Esse a cara madrugada. ficou devendo a Dá gente. gosto, não é? Saber foi que mesmo. tem tanta gente talentosa na nossa cidade. Acabando aí. José Júnior e a banda Sotaque de Raiz do DFV. Esse cara todo cansado e falando assim, sotaque de raiz tem pique pra tocar a noite toda. E a gente fidelizou essa galera. Tipo assim, era um pessoal que acompanhava a gente, assim, dava apoio. Quando rolava os festivais, que tinha votação, essa galera virava a noite com a gente. Eu lembro, a gente foi fazer uma votação pra vocês tentarem ganhar o Brasil Independente. Todo mundo foi no espaço imaginário pra ligar o Wi-Fi. Só que na época o Wi-Fi era muito ruim. E foi muito computador pra todo mundo votar. Então todo mundo achou melhor ir pra casa, porque de casa era mais rápido. Nessa edição a gente ficou em segundo lugar, cara. Olha só. Foi fera mesmo, você vê. Quem ganhou foi um grupo de pagode. Não me recordo o nome deles agora. Peraí, mas vocês ficaram em segundo lugar do concurso Brasil No Independente? concurso ficamos em segundo lugar e eles ganharam o primeiro lugar. E eles eram bem mais conhecidos, tinha estrutura, entendeu? E a gente ali de periferia, com um pequeno grupo, a gente conseguiu chegar muito longe. Pra mim, pô, foi muita felicidade. E assim, voltando, você foi um dos caras que trouxe pra gente um material, né? Porque até então, assim, a gente nunca tinha trabalhado de uma forma assim para entrar num evento do Sesc, por exemplo, que precisa de um material, Entendi. né, do governo mesmo em si. Você foi o cara que nos ajudou ali nesse período e trouxe esse material, que foram as matérias, né, blogs que rolaram, tudo ali. Eu tenho tudo isso guardado até hoje. Que legal, velho. E que legal. só gratidão mesmo, porque nessa fase aí você foi crucial mesmo. É porque também é uma questão do movimento, né? O movimento do momento. E naquele período em Samambaia, vocês estavam botando um patamar de qualidade acima do que a gente estava acostumado. Eu não conhecia o Forró Boys. E até tirava onda, porque eu via uns plot deles em parada de ônibus. Lembra? Forró Boys, tudo a mesma Sim, foto, sim. assim, tipo Power Ranger. Mas toda hora tinha algum lugar o Forró Boys. E eu fiquei assim, gente, esse Forró Boys parece, sabe o quê? Aquela imagem do Che Guevara, daquele negócio, solução autopeças. Todo lugar tem. E aí um dia eu tava em casa, acho que no SBT ou na Record, e eu vi o Forró Boys no programa do Raul Gil. E eles falaram, não, a gente é lá de Samambaia. Eu falei, menino, olha só, né? Porque às vezes a gente vê na situação de andar de ônibus e ver pregado na parada e não dá o valor, porque parece banal, parece menor. E não, velho. Cada um vai fazendo o seu do jeito que dá, e aí os caras vão conquistando espaço onde dá. E até hoje, né, dentro de um circuito que rola aqui do forró, eles são um nome forte. Depois do trio Chapa House que estourou, É verdade, foi Forró Boys. é verdade. Aí beleza, tem um sotaque de raiz. Eu lembro que vocês ganharam um clipe lindão do Yesby, Foi. não foi? O Silvio fez o primeiro clipe que a gente gravou no estúdio com a música Minha Fé. E aí, através de um concurso também que rolou, eles fizeram lá uma seleção, né, de grupos, e a gente foi selecionado para ganhar esse clipe aí. Inclusive, foi muito top, porque mudou um pouco a linha. Foi a mesma música, mas aí eu pude colocar meu pai. Eu eternizei meu pai ali num trabalho artístico meu, né? Coloquei meu pai ficou super feliz. O povo passava na rua, ele não sabia nem quem era, chamava pra ver o clipe. E porque também virou um material pra quando ia pra agenda cultural ter o que mandar, sim, né? sim. Isso é importante. Um material de qualidade, né? Eu lembro, pô, fazer o lançamento, a gente foi pra um bar lá no plano e tal, com um telão, uma Que coisa. legal. Pô, pra gente era coisa de outro mundo, né? E a experiência, conhecer uma galera que tava
ali formando, né, em publicidade, propaganda e tal, e poder contribuir com eles também. Da mesma forma, a gente foi um dos que mais ganhou, né? Esse material roda até hoje. Qual foi a transição de sotaque para você no universo do piseiro? Eu tive problemas com a sotaque de raiz, né, em um período. Eu vi um público muito mais exigente com relação ao forró que a gente estava tentando oferecer. Em alguns lugares ele cabia bem, entendeu? Só que chegou num ponto que eu precisava de mais qualidade, Entendi. né? E aí foram reuniões com os meninos e conversa vai, conversa vem, ó, tá acontecendo isso, a gente precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, vamos estudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e algumas das pessoas não aceitavam a ideia. Reunião vai, reunião vem, nada da galera acompanhar o negócio. Eu fui ficando muito chateado com aquilo ali. Que é a Entendeu? dificuldade do É. trabalho de grupo, né? E aí eu tive que optar por caminhar sozinho. Tive que aprender a como fazer um fly, fazer muito ruim, mas eu tive que aprender a fazer de alguma forma. Uhum. Eu tive que pegar um computador e começar a trabalhar as questões de áudio para tentar gravar em casa, porque eu não tinha recurso, a gente não tinha recurso. Sim. Eu tive que vender show, eu tive que fazer um monte de coisa e estava fazendo sozinho. Sotaque de Raiz é uma coisa que um projeto que eu iniciei, então Sotaque de Raiz é meu. Mas vocês podem ficar à vontade de montar o grupo que vocês quiserem. E sair da música. A gente, quando ouve isso e é das artes, estranha, mas não estranha muito, porque, gente, é muito difícil lidar com um grupo durante muito tempo. Olha aí os grandes grupos que a gente gostou na adolescência, musical, né? Assim, e até grupos anteriores, Secos e Molhados, só durou 2 anos e meio. Tá eternizado aí, porque tem os discos, ganharam muitos festivais, são uma qualidade incrível, mas só durou 2 anos e meio. Teve problema jurídico. Michael Sullivan, Paulo Massadas, que eram os parceiros que mais arrecadaram dinheiro neste Brasil. O rompimento acontece. Eu vou mais além. Todo mundo ama o Chaves, mas todo mundo que faz Chaves se odeia. Então acaba que é uma questão da dificuldade mesmo do trabalho artístico. Não que a gente odeie as pessoas, não é sobre isso. Mas há uma dificuldade muito grande da praxis de trabalho de grupo artístico no Brasil. Isso é normal. Ou por falta de incentivo, ou por não entendimento de todo mundo da equipe, ou porque também nem todo mundo está na mesma fase. Não estando na mesma fase, todo mundo tem seus próprios projetos. Aí foi um período nebuloso da minha vida. Mais nebuloso no sentido de estar afastado do viés artístico? Foi num geral. Eu não estava mais tendo prazer com a arte naquele Entendi. período. Ou eu parava, ou eu ia travar de vez e não sei nem o que poderia acontecer. Então eu parei. Aí foi um período de depressão que eu tive mesmo, profunda. Eu entrei nas trevas ali naquele período. Sim. Aos poucos foi voltando, aos poucos foi surgindo algumas ideias, o instrumento perto você sempre pega e tal. E me senti morto por um tempo, mas ressuscitei, né? Quando eu vi que eu saí daquilo ali, eu falei, poxa, agora eu quero viver. Quero viver. Aí a música veio junto, né? Porque não tinha como. Ela é algo que, tipo assim, eu ainda hoje, cara, é impossível eu não dormir de alguma forma com alguma coisa musical ou acordar com algo musical em mim. De alguma forma sempre grita muito isso. Mesmo eu fazendo N coisas e tal, Claro. e buscando conhecimento de outras áreas e de todo jeito, a música ela é algo que me fortalece, entendeu? Tenho vivido alguns períodos aí de coisas novas dentro da música, coisa que é uma linha do forró, mas que de toda forma é novo. Isso tem me dado energia, né? Me fala disso. Você vê, o movimento junino, eu não conhecia ele. Uhum. Eu não conhecia uma pegada mais teatral, mais dançante, e que, de uma certa forma, traz a mesma cultura que eu tentei cantar, ele vem de uma outra forma. Entendo. E o que acontece? A música, ela é vibração. Você pega um instrumento, você toca ele, ele vai vibrar. E quando eu vim esse ano para o movimento junino, eu senti isso através dos brincantes. Sabe? Eu tava cantando, tava fazendo a mesma coisa que eu fazia. Mas o que eu recebi me deu ânimo, sabe? Entendi. Porque a energia daquela molecada, sonhando e cantando e dançando, vibrando todo mundo numa mesma energia, cara, aquilo ali, sabe, me fez voltar assim e falar, cara, eu tô de volta no jogo.
eu tive a oportunidade de pegar todo o material que eu tinha, todo não, porque ainda tem alguma coisa para fazer. Eu peguei as músicas e gravei de verdade. Porque até então eu tinha Minha Fé Sim. gravada, com um clipe e tal. Inclusive, participamos de 2 festivais a nível nacional. Um eu fiquei em quinto, que foi em Paracatu, Que legal. com o Silvio. E a segunda vez fiquei em terceiro lugar a nível nacional também. Sim. Foi um shotzinho daqui de Brasília, de periferia, mas nunca tinha feito o trabalho. Hoje não. Hoje, se você pegar, eu consegui gravar as músicas com qualidade, os vídeos com qualidade, né, que tá aí na rede social. E usando um outro nome, né? Eu tive que dar minha cara a tapa. Que aí veio David Rodrigues. David Rodrigues, eu tentei vir com o sotaque de raiz de novo. Entendi. Só que aí o sotaque de raiz era um grupo. Só que esse grupo não existia mais. Então, assim, pô, sotaque de raiz, eu vou ter que estar me virando sozinho. Aí recebi vários conselhos de pessoas, né, que poderiam me dar esse conselho realmente, porque tinham bagagem para isso. E falou, cara, já que você tá fazendo sozinho, dá a cara a tapa. Sim. Vem com David Rodrigues, você que compõe, você que vende, você quem tá fazendo as paradas, tudo. Então vem com seu nome. E o desdobramento disso agora, dentro do universo do piseiro, você acha que tem sido positivo? Tá dando para entrar no circuito? Olha, até dá para entrar no circuito. Eu vou te falar, vou te confessar que eu ainda não engrenei ainda 100%. Fiz algumas apresentações por projetos de governo, até porque eu tô meio relutante nessas casas, entendeu? Entendi. Porque pelo que eu já passei e voltar, pegar do zero e Claro. passar pelas humilhações todas que acaba rolando, eu tô numa idade que eu não tô muito afim de enfrentar isso, não. Eu tô Entendi. mais como empresa hoje. Tipo assim, eu quero trabalhar. Eu tenho 2 projetos. Eu posso colocar Piseiro do DR como um projeto paralelo ao que eu já fazia, Sim. entendeu? Posso escrever o Piseiro, posso escrever o Shot. Inclusive, tem muita coisa boa para lançar ainda que eu ainda não lancei. Você falou das pindaíbas, das tretas. Eu quero fazer um bate-bola contigo, mas um bate-bola diferente. Tu fala uma, eu falo outra. Fala uma, eu falo outra. Vai raciocinando aí as tretas mais degradantes dos bastidores. Vou começar com uma. Apresentei na Venezuela e eu saio muito sujo da peça. Não tinha banheiro, me deram um lugar para banhar no banheiro do bar, no balde. Olha, a gente fez uma tocada uma vez no Empório Sertanejo. A casa realmente lotou. Na hora de fazer o rateio da portaria, né? Eles deixaram R$6 para a banda toda. Vou dar mais uma, caramba, essa foi pauleira, essa foi pesada. Viagem pro Chile de ônibus, porque não tinha dinheiro de avião, 5 dias de ônibus para apresentar um dia e voltar para casa. Essa tocada que a gente fez em Santo Antônio, né? Não tinha um alimento, não tinha água, não tinha nada. Né? Falaram que era um camarim, mas era um banheiro, né? Teve um programa de uma apresentadora aqui do DF chamada Anne, nas Ondas da Alegria, era da Record, ruim que só. O Mickey faltou e era aniversário do Mickey. Eu tava indo como palhaço. Aí pediram pra eu botar o cabeção do Mickey pra abertura do programa. Eu fiquei 5 horas vestido de Mickey, velho. Não ganhei R$1. Era uma vaquejada. Expectativa sempre de ganhar alguma coisa, né? Mas aí nesse evento era 3 horas de tocada. Dessas 3 horas o cara falou, não vou pagar mais, então vocês tocam mais um pouco. A gente tocou 5 horas, né? E aí eu lembro que travou aqui, ó. Eu tocava guitarra na época, travou, eu tive que tirar a guitarra aqui primeiro, porque tava doendo tanto, para depois fazer um relaxamento aqui, né? E aí, depois disso, dessas 5 horas, veio R$30 de cachê. A gente ri assim, mas, porra, é muito mais comum do que parece a gente passar por esse tipo de pindaíba, né? É por isso que eu tô falando, tipo assim, hoje eu tenho buscado escolher o que é melhor para o meu trabalho, entendeu? Assim, tem que compensar, porque passar por esse tipo de coisa novamente, assim, é meio desgastante, só de pensar. Eu só penso assim, vai ter lugar pra eu sentar antes de apresentar? Se tiver lugar pra eu sentar e for confortável, eu posso pensar na possibilidade de sair de casa e negociar o cachê também, claro. Hoje a gente tem essa possibilidade de negociar cachê, mas antes, quando havia o medo e o melindre de trocar ideia sobre isso, é só cilada. Mas pra gente, artista, que era ali de baixo,
Aí você fazia uma abertura, tipo, 9 horas da noite, você tinha que ficar até 5 horas da manhã Pra receber para o receber. dinheiro que chegou pra eles. Nossa, dividir e ratear, isso é horrível. Você passava a noite inteira, cara. Você podendo, tocou, recebeu, ir para casa, descansar ou pegar um outro show, Porque eles tinham que Você- fechar o caixa, né? você tinha que ficar amarrado ali. É. Eu lembro, sabe do quê? Pra encerrar essa parte de tristeza. Vocês lembram do Toca das Gatas? Lembro. Já ouviu falar do Toca? Quem não? Toca das Gatas? Hoje é um hotel, né? Não Rapaz, sei. já me falaram que continua sendo. Não, o hotel ele ainda é o Toca das Gatas. Na transição do Toca das Gatas para esse hotel que ele é hoje, a gente foi fazer a gravação de um filme num domingo de manhã, que foi o horário que eles nos cederam de graça. Mas é porque é o horário que não tinha ninguém da limpeza, da manutenção, só o pessoal da portaria. E a ingenuidade da nossa parte, a gente levou uma equipe de cinema para gravar várias cenas do filme, nenhuma delas entrou no filme. E como não tinha ninguém da manutenção, cara, nós tivemos que tirar toda a sujeira de quem farriou de madrugada no sábado, velho. Eu não consigo nem. A minha mente apagou de tal maneira o que a gente fez, mas eu lembro que a gente fez pra gravar. Aí nesse mesmo dia a Rede TV queria gravar uma matéria da gravação do filme lá. E a gente passou o tempo todo assim, tomara que eles não entendam que isso aqui é um prostíbulo, né? Tomara que a galera não entenda. A coisa foi tão absurda e tão abissal que a figurante que teve uma cena principal, ela saiu de lá no carro do repórter. O que aconteceu nesse dia? Nada disso entrou no filme. Se brincar, não tem nem foto. Teve uma situação que eu saí pra tocar, foi assim que eu peguei a sanfona como instrumento. E aí eu fechei um dos setores da Unimed, né? E fomos fazer esse arraiá lá. Na ida, uma mulher chapou meu carro, Eita. rebentou com o meu carro. Aí, o pescoço travou. Falei, cara, eu não vou dar conta de fazer esse evento. Nossa. Com esse peso, que a sanfona era pesada. A mulher falou assim, eu não tô nem aí. Toma um relaxante muscular e vem. Ela olhou assim, você tomou o remédio? Na hora que eu cheguei lá, tive que fazer o forró e fiz. Eu lembro quando eu fui assaltado e quebrei meu joelho. Pá, rompi ligamento, tudo Eu mais. lembro disso aí. Foi nesse período. Aí eu tinha uma matéria pra gravar nessa madrugada. Eu fui assaltado, inclusive, porque eu tava indo pra matéria. E aí eu fui pro hospital, o médico falou, tem que operar. Falei, não posso pôr gesso porque eu tô em cartaz com uma peça. E comprei aquelas negócios de proteção caríssimas. Fui gravar. Cara, eu gravei chorando. Porque o motoboy comunitário só podia gravar aquela madrugada. Ele pediu autorização pro chefe pra gravar naquele dia. Eu olho os arquivos no YouTube, eu sei claramente que eu tava chorando. E eu lembro de, assim, do cinegrafista falar, gravando, eu falar, aqui na Samambaia, chorando. Esse aqui é o Orleans, que já trabalha na comunidade há bastante tempo, né, Orleans? Isso mesmo, Eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes a gente lá em casa ligou pra você. várias vezes. Foi pro ar uma desgraça de VT, não era nem pra ter ido no ar aquilo. Na verdade, a gente tem que ser guerreiro, né, cara? É. A gente tem que ser guerreiro, a gente tem que vencer isso, porque nunca, falar a verdade, nunca foi fácil. Tem os prazeres que a música oferece, que a arte oferece, são vários, mas se você for colocar a parte do trabalho, ela é sempre pesada. Tive que concluir o trabalho. E tá vendo? A gente foi trocando ideia, nem viu o tempo passar. Essa foi a entrevista com o David Rodrigues, mas antes eu quero saber como que o público pode te achar nas redes sociais. Olha, é um David complicado, né? Eu É. até tentei mudar pra Davi, mas eu falei, não vou mexer não, que já tem muito material aí confeccionado. É David, é D-E-I-V-I-D, Rodrigues, _ oficial, no Instagram. E é David Rodrigues, _ music lá no YouTube. Tem muito material lá pra vocês curtirem. E umas fotos aí rolando. Massa demais. Pois é, essa aqui foi mais uma edição do Quem Faz Arte, uma ação do Tailândia Podcast, Portal Conteúdo, e a gente se vê logo mais. Obrigado, viu, David? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estar com você aqui, fera demais, sou fã. E é isso aí, gente. Tamo junto. Um abraço. Falou!